Olhe bem, em sessão conjunta, realizada na noite desta terça-feira, deputados federais e senadores mantiveram o veto da presidente Dilma a um dos principais itens da chamada pauta-bomba. Em sessão conjunta realizada na noite de ontem, deputados federais e senadores mantiveram o veto da presidente Dilma Rousseff ao reajuste médio de 59,5% aos servidores do Judiciário, cujo impacto extra seria de 36 bilhões de reais até 2019. Sob o argumento de que esse reajuste seria insustentável para o país, Dilma o vetou em julho. Mas, desde então, o Congresso ameaçava derrubar essa decisão. O resultado, porém, foi apertado e simboliza a grande dificuldade da presidente de assegurar a fidelidade de sua base de apoio no Congresso. Votaram pela derrubada do veto 251 deputados, apenas 6 a menos do que o mínimo necessário, que era de 257. O veto ao aumento do judiciário também foi mantido. É uma segunda vitória seguida da presidente Dilma, que hoje, presentemente, agora, não sei se amanhã, vai continuar assim, vem se fortalecendo aos poucos, embora falem que o movimento de impeachment deve voltar com força total no próximo ano. O Global NCAP, que significa, em trocados miúdos, Programa Mundial para a Avaliação de Veículos, orienta o governo brasileiro a utilização obrigatória do controle eletrônico de estabilidade para veículos novos fabricados no país. De acordo com o programa, a falta do ESC, a sigla seria assim, pode matar 34 mil brasileiros. Durante o lançamento da campanha Stop the Crash, que incentiva novas tecnologias de segurança em veículos, a entidade afirmou que 34 mil vidas poderiam ser salvas e 350 mil ferimentos graves evitados até 2030, se as recomendações da ONU fossem adotadas na legislação brasileira. Airbag duplo e freios com ABS já são obrigatórios no Brasil para carros 0 quilômetro. Como resposta, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, disse que o Conselho Nacional de Trânsito discute as questões, mas não revelou o prazo. Muito bem, eu vou falar sobre a indústria automobilística brasileira, que é um assunto que eu tenho alguma leitura. Os carros brasileiros, os veículos brasileiros, até alguns anos eram verdadeiras carroças literais. Foi colocado a obrigatoriedade do airbag e do freio ABS e os carros brasileiros se tornaram calhambeques, simplesmente calhambeques. Não acompanham a tecnologia dos carros europeus, dos carros norte-americanos, embora as multinacionais que fabriquem lá sejam as mesmas que fabriquem aqui. Vendem aqui o carro pelo dobro do preço real e ainda sem equipamentos. Os carros aqui não têm uma estrutura rígida, como é obrigatório nesses países, nesses lugares que eu falo. Airbag aqui, 2 airbags. Lá, a maioria dos carros vem com vários airbags. E ainda há esse controle de estabilidade, que pode até matar, segundo o VT, 34 mil pessoas por ano. Ou seja, carro com preço real em dobro, e equipamento talvez 1/5. Essa é a história das montadoras aqui no Brasil. E deputados mineiros aderem ao movimento criado pelo Ministério Público de São Paulo, que pretende restringir as propagandas de cerveja, aplicando ao produto as mesmas regras que já existem para o cigarro e outras bebidas alcoólicas. Se a iniciativa tiver sucesso, a publicidade só será exibida entre 9 da noite e 6 da manhã. Não poderá ser associada ao esporte olímpico ou de competição, desempenho saudável de atividades, condução de veículos, nem a ideia de maior êxito ou sexualidade das pessoas.
Na prática, ficam proibidas as propagandas no rádio e televisão com jogadores de futebol e mulheres bonitas. Para conseguir isso, o Ministério Público, que ganhou o apoio de deputados estaduais mineiros ontem, pretende, com a campanha Cerveja Também é Álcool, coletar 1.500.000 assinaturas na tentativa de viabilizar um projeto que modifique a lei da propaganda, que define que só são consideradas bebidas alcoólicas aquelas com teor alcoólico superior a 13 graus. Assim, cerveja e produtos com menor teor alcoólico, como a Ice, não são enquadrados na regra, tendo a divulgação liberada. Eu concordo inteiramente com essa proposta. Quem quiser beber, beba. Eu, pessoalmente, bebo, na maioria das vezes, vinho. Bebo em locais onde o custo-benefício, o preço é melhor. Por exemplo, Amadeus, na Savassi. Por exemplo, Hiperfrios, no bairro União. É longe de onde eu moro, mas eu vou lá porque os preços são interessantes. Mas incutir, pressionar, principalmente os mais jovens, com publicidade, propaganda na televisão, eu não acho correto. Por isso eu concordo com isso. Mudando de assunto, ontem o mundo celebrou o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Próstata. Como parte da campanha Novembro Azul, o Hospital Urológico realizou um mutirão gratuito para exames de diagnósticos de câncer de próstata. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, em 2014, houve o diagnóstico de 68 mil novos casos de câncer de próstata no país e 13 mil óbitos. Portanto, é um caso quase de calamidade pública. Para falar sobre o assunto, recebemos o presidente do Hospital Urológica, o médico Marcelo Salim. Naturalmente, o urologista Marcelo Salim, né? Boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Eu agradeço o convite de estar com vocês. Ótimo. Eu queria te perguntar diretamente sobre o preconceito. Sim. Nessa ignorância, a verdadeira ignorância dos homens, né? Que eu acho que é maior do que das mulheres. Sem dúvida. Se tiver essa ignorância, e o mundo é isso que está aí pela ignorância, principalmente do homem. E essa ignorância é muito depositada em cima do exame de próstata. O exame do toque retal. Há um preconceito muito grande. Existe um preconceito. Quando você faz um comparativo entre o Outubro Rosa, que celebra o câncer de mama, e o Novembro Azul, que faz referência ao câncer de próstata, você vê a divulgação que se faz do Outubro Rosa é muito maior, porque as mulheres são muito mais engajadas na questão de saúde, muito mais preocupadas com a sua saúde. Prevenção. E são não mais inteligentes. Mais inteligentes. Preconceituosos. Exatamente. O homem tem esse preconceito bobo que atrapalha em muito a prevenção e a detecção do câncer de próstata na sua fase inicial. Deixando de fazer o toque, nós estamos perdendo a oportunidade de fazer o diagnóstico num momento em que se poderia proporcionar a cura. Em tudo há polêmica, em tudo há divergência. Saiu esses dias aí, eu vi nos jornais, alguns médicos dizendo que o exame do preventivo do câncer de próstata talvez não seria necessário, mas eu acho que isso aí pode ser uma balela, não? Em alguns casos muito selecionados, você poderia fazer esse toque de 2 em 2 anos ou até postergá-lo um pouco mais. Sim. Mas quem tem que definir isso é o urologista, na consulta. Hoje em dia, no consenso mundial, o toque retal e o exame de sangue, chamado PSA, que constitui antígeno prostático específico, os dois devem ser feitos para que o urologista faça pelo menos crie uma avaliação inicial do paciente. Depois dessa avaliação inicial, aí o urologista pode dizer, olha, você vai fazer exame de 6 em 6 meses, você vai fazer de ano em ano, ou você pode vir daqui 2 anos. Aí sim estabelecer um período de vigilância para esse paciente. Naturalmente não é de acordo com o paciente, é de acordo com o diagnóstico do urologista. Exatamente. Se você quiser fazer um padrão geral, seria todo ano, todo paciente acima de 45 anos deve fazer esse exame. Eu falei até isso esses dias, que eu não fiz o Novembro Azul, eu fiz o exame no Outubro Rosa. No outubro. Não é por Mas é válido. Nenhuma cronologia com o rosa ou com o outubro, não. Porque já estava passando mais de um ano e quando começou aquela campanha do
Outubro Rosa, eu falei, pô... Você se lembrou. Eu me lembrei, eu É. tenho de fazer o exame, procurei lá Isso é válido. o meu urologista, que é Renato Bahia, seu conhecido. É, amigo nosso. Amigo seu. Fui lá e corri, Excelente falou, urologista. estou em suas mãos. E os homens têm esse pavor, esse preconceito com o exame, que é a coisa mais simples do mundo, né? Simples, o exame... Acho que o mais difícil é tirar o sangue. O exame de próstata, ele constitui mais ou menos um exame em torno de 10 segundos. Sim. E às vezes a gente vai detectar um nódulo, alguma coisa importante que pode facilitar o diagnóstico. Agora, como, inclusive, diretor de um hospital especializado em urologia, qual que é o percentual aumenta o percentual de homens que com essa campanha procuram o Sim, especialista? Sem dúvida. A divulgação é importante. Seria interessante que vocês, da área da publicidade, que tenha... do jornalismo. Do jornalismo, do jornalismo, e que tem esse poder na mão, vissem o outro lado, como que é importante. No momento que vocês começam a falar, a procura aumenta muito por esse exame. Essa campanha que nós fizemos, por exemplo, que foi uma campanha gratuita, em menos de 2 horas já estava cheio, 150 vagas para exame. Sim. Por quê? Foi divulgado, não porque era de graça, mas porque a gente sentia que a pessoa tinha aquela necessidade em fazer. E a rede pública, infelizmente, é falha. Ela não consegue absorver. O paciente vai na fila para fazer um exame, para querer uma consulta e vai demorar muito. Então, abrimos essa oportunidade, a gente não teve condição de abrir mais, mas foi uma coisa tão assim, rápida, que a gente falou, gente, nós temos por obrigação depois de criar outras campanhas dessas, indiferente de novembro, fazer, porque a população está carente disso, ela quer fazer o exame, mas não consegue. Nós falamos aqui sobre a periodicidade do exame, né? Desculpe. No seu entender, isso é determinado pelo urologista, pelo profissional. Agora, a idade do paciente, a partir de qual idade que o homem deve fazer o exame, por exemplo, anualmente? A Sociedade Internacional de Urologia coloca 50 anos. É a idade que não deve se passar de 50 anos. Mas a gente sabe que quando tem história familiar positiva, se você teve pai, tios, irmãos com câncer de próstata, e principalmente se esses parentes tiveram câncer de próstata mais novos, antes dos 60 anos, então configura como uma chance de ter uma doença de caráter hereditário. Esses pacientes devem começar aos 45 anos. Portanto, resumindo, história familiar positiva, 45 anos. Sem história familiar, 50 anos. Eu agradeço ao urologista Marcelo Salim. Eu agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado a vocês. E o Redação Mega News volta logo após um breve intervalo.